Às 3h29 da madrugada de segunda-feira, 16 de novembro de 2020, Richard Gitchelar, aparentemente perturbado, ligou para o 911 da casa de sua família em Kentwood, Michigan. "Minha esposa não está respirando", disse ele a uma atendente, tropeçando em suas palavras em meio a soluços de pânico. My wife she's not breathing. She's not breathing. What's the address? And how old is your wife? She's purple. How old is your wife? She's dead. Okay, listen to me. Listen to me. Don't hang up. She's crying. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Amber e Richard Gitchelar. Mas antes de começar, gostaria de pedir a você que é novo por aqui e gosta desse conteúdo, que se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Uma cristã fiel, Amber Gitchelar, estava há 3 dias de completar 33 anos. Segundo sua mãe, ela era definitivamente uma serva de Deus e fazia o possível para viver e amar segundo os ensinamentos de Jesus. Na época, Amber ensinava uma segunda língua, o espanhol, para alunos do ensino médio do Distrito Escolar Público de Kentwood. Essa paixão provavelmente despertou quando ela visitou pela primeira vez a Guatemala, em uma viagem missionária da igreja como estudante do ensino médio. Através de suas viagens missionárias e seu ensino ao longo dos anos, Amber deixava evidente seu amor por sua família, amigos e alunos. Ela era o tipo de pessoa que nunca deixaria passar um dia sem que as pessoas mais próximas soubessem o quanto ela os amava, sobretudo seus filhos, que eram tudo para ela. Amber conheceu Richard Gitchelar onde lecionava. Ele frequentava o local e conversava com ela com frequência, já que seu pai era o diretor do colégio. Sempre muito divertida e com um senso de humor maravilhoso, não demorou muito para Richard se apaixonar pela jovem linda e de coração puro. Ela conseguia transformar uma situação negativa em algo divertido e feliz, e essa alegria era contagiante. O casal tinha 2 filhas, uma de 2 anos e meio, uma bebê de 8 meses e Amber estava grávida de seu 3º filho. Quando as autoridades chegaram à casa da família naquela madrugada de 16 de novembro de 2020, não havia mais nada que pudessem fazer para salvá-la. Questionado sobre o que aconteceu, o marido Richard disse que decidiu dormir no sofá porque o quarto do casal estava muito quente naquela noite. De madrugada, ele acordou com o choro de sua filha de 8 meses, que dormia no quarto com sua esposa. Ao subir as escadas, ele encontrou Amber deitada com um moletom enrolado no pescoço. Ele ficou desesperado ao perceber que ela não estava respirando, e foi quando resolveu ligar para o 911. Okay, do you think she's beyond help? I do, God. Richard não soube explicar como o moletom ficou enrolado em volta do pescoço da esposa, mas disse acreditar que tudo não passou de um acidente. Apesar da visível consternação de Richard, os policiais não estavam acreditando na versão apresentada por ele e decidiram tratar o caso como um possível homicídio. O corpo de Amber foi enviado ao Instituto Forense de Kentwood para ser analisado e o resultado da autópsia revelou que a vítima não poderia ter causado o próprio estrangulamento. Segundo o relatório do médico legista, ela realmente morreu por asfixia, que certamente foi causada por outra pessoa. O patologista ainda notou algumas escoriações no rosto de Amber, que, segundo sua família, ela não apresentava quando fez uma chamada de vídeo para sua irmã mais cedo naquela noite. Richard também mudou sua versão sobre os fatos algumas vezes e chegou a admitir que havia discutido com a esposa. No entanto, ele negou veementemente ser responsável pelo que aconteceu, insistindo que amava a esposa e jamais faria nada para machucá-la. Os detetives periciaram a casa da família em busca de pistas, mas foi no carro de Amber que eles encontraram a evidência que mudou o rumo das investigações. No console central do veículo, as autoridades localizaram folhas soltas de caderno cheias de anotações, que os pais de Amber confirmaram como sendo a caligrafia da filha.
Os papéis pareciam estar lá há algum tempo, e devido a um líquido que foi derramado sobre eles, algumas partes da escrita não estavam legíveis. No entanto, pareciam ser notas que Amber havia escrito sobre Richard, das quais ela dizia: "Ele não é alguém que eu quero perto dos meus filhos. Ele é perigoso e eu literalmente penso comigo mesma: estou segura dormindo ao lado dele? Ele me mataria?" Amber passou a documentar a violência que sofria nas mãos de seu marido Richard, de 39 anos, usando as folhas como uma espécie de diário que escondia no carro para que ele não encontrasse. Em outras de suas anotações, ela escreveu: "Ele me bateu, me chutou, me deu um soco, quebrou seu Xbox, a TV de tela grande, meu celular e a porta do banheiro." Obviamente, estava claro para os investigadores que Richard tinha um histórico de violência doméstica, que nem mesmo as pessoas mais próximas conheciam, já que por algum motivo, Amber compartilhou suas confissões apenas com as folhas de um caderno. A irmã de Amber, Brittany, morava com um casal na época do crime, mas infelizmente não estava na residência para ajudar a irmã na fatídica noite. Em entrevista à polícia, Brittany disse que Richard só dormia no andar de baixo quando o casal discutia e não teria acordado com o choro do bebê porque tomava medicamentos para tratar de seus problemas de saúde mental. As pílulas o nocauteavam e o deixavam irritado, então ele as tomava sempre antes de dormir. Se as meninas acordassem durante a noite, Amber fazia questão de se levantar para cuidar delas, para não ter que lidar com o mau humor de Richard caso ele acordasse. De fato, amigos disseram à polícia que Richard ajudava pouquíssimo em casa e que Amber, basicamente, tinha 3 filhos, as 2 meninas e seu marido. Às vezes, o desequilíbrio de funções provocava brigas, mas segundo um dos amigos mais íntimos, ninguém nunca presenciou episódios de violência física entre o casal. Apesar disso, ficava claro que Amber estava infeliz com seu casamento, e quando sua irmã perguntou por mensagem o que ela queria de aniversário, Amber respondeu: "Um novo marido." Os investigadores entrevistaram o pai de Richard, George Gitcheler, que disse que havia 98% de chance de seu filho ser culpado. A irmã de Richard também disse que seu primeiro pensamento ao saber que sua cunhada estava morta foi: "Richard fez isso." Segundo ela, Richard é uma pessoa raivosa e que tinha um lado simplesmente impossível de controlar. Ela ainda acrescentou que Richard podia ser extremamente manipulador, capaz de inventar histórias e fazer as pessoas acreditarem no que ele quisesse. Entretanto, seus poderes de persuasão não foram suficientes para enganar os investigadores, e Richard foi preso e acusado de tirar a vida de Amber. A promotoria não sabe dizer por que a violência se tornou mortal naquela noite de novembro, nem se Richard planejava tirar a vida de sua esposa. Como não puderam provar a premeditação, ele foi acusado de homicídio em 2º grau, além de agressão intencional a uma grávida. Porém, não houve julgamento, já que Richard se declarou culpado em 21 de fevereiro de 2021, em uma audiência que durou apenas 6 minutos. Ele sufocou as lágrimas ao reconhecer que estrangulou intencionalmente sua esposa, dizendo que ela era uma mulher maravilhosa. Richard foi condenado a 100 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 33 anos. I believe, sir, that you are a danger to society, a danger to the people in this county, in this state. I don't believe you should ever be free, quite frankly. As meninas agora estão sendo criadas pela irmã de Amber, Brittany, e seu marido. Suas filhas são seu legado vivo e elas vão crescer para saber o quanto sua mãe as amou. Por alguma razão, Amber escolheu ficar em uma situação que obviamente lhe custou a vida, e esse é o maior mistério da história dela, como é a maioria das histórias envolvendo violência e abuso doméstico. Por que alguém escolhe ficar quando isso pode custar sua vida? É realmente uma questão de escolha? Segundo a mãe de Amber, o fato da filha não contar nada a ninguém e decidir escrever aquelas anotações mostra que ela estava tentando lidar com tudo sozinha. Para ela, Amber carregou esse fardo em seus ombros, evitando dividir o problema com seus familiares e amigos. O promotor do caso diz que é comum que sobreviventes de violência doméstica escondam o abuso. Para ele, muitas pessoas sabiam que Richard tinha problemas mentais e que tomava remédios para isso. Mas, novamente, parecia que Amber tentou fazer as pessoas acreditarem que a medicação estava funcionando e que as coisas estavam indo bem. Ninguém sabe o que acontecia atrás de portas fechadas.
Quando Richard estrangulou sua esposa, ele pensou que havia silenciado sua voz para sempre. Porém, ele estava errado e as anotações deixadas por Amber foram fundamentais para que a justiça fosse feita. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.